Fala galerinha, beleza? Vamos continuar falando sobre algo muito massa. Entendi a relação. Muito massa, né? Hoje nós vamos falar sobre muito massa. Tá bom, né? Piadinha. Véi, a gente tá parecendo o tio do pavê. Sério. A gente tá ficando mais velho, parece que isso vem naturalmente. Eu tô sentindo isso. Eu tô me sentindo. Eu já tô assim, quase falando. É pra ver ou pra comer? Pois é. Você chega no jantar, você já fica. Você vê assim, dá aquela coçadinha na Dá, velho. Tipo, você tem que segurar, velho. Parece que é um trem mais forte que a gente. Se os alunos forem ver as aulas que referentes a essa matéria antigas, nossa. A gente era muito idiota. Nossa Parece que a gente tá ficando sério, sem graça. Exato. Era melhor quando a gente era adolescente ou jovenzinho, né? Bobo. Mas chama a vinheta aí, vai. Essa vinheta aí ficou top, Show, hein? Antes de começar a aula, vamos dar um recado pra eles? Vamos, é claro. Qual que é? Do Passeio Direto, a nossa plataforma aliada e nossa parceira, onde você pode estudar não só química, mas todas as matérias do ensino médio. Exato, lá você vai encontrar conteúdo exclusivo do Química Simples, além de conteúdo que a gente já coloca aqui no YouTube, que também está presente lá, para te ajudar a estudar de uma maneira organizada, para te ajudar ali a ter aquela aprovação naquela provinha e naquele vestibular que você tem interesse. Então vai lá, a www.passeidireto.com. Então vamos para a aula agora. Então, galerinha, na última aula nós falamos para você sobre a unidade de massa atômica, né? E a gente utiliza ali o U, que é chamada unidade de massa atômica. Lembrando que a massa atômica ela é medida em unidade de massa atômica, que equivale a 1/12 da massa do carbono 12, que faz com que a massa de um próton ou de um nêutron seja aproximadamente igual a 1U. Então, quando eu falo massa atômica, é a massa de um átomo medida em U, que é a unidade utilizada para medir massas de átomo. Vou pegar aqui alguns exemplos. Olha o hélio. Hélio 2,4 tem 2 prótons e tem 2 nêutrons, totalizando um número de massa igual a 4. Quando eles fazem lá a medida num espectrômetro de massa perfeita da massa do hélio, eles chegam num valor lá de 4,0030 U. Mas a gente pode aqui no ensino médio, né, até na faculdade a gente arredonda às vezes, aproximar isso para 4U, né, muito próximo de 4. Agora olha o flúor, flúor 9,19. Esse flúor 9,19, ele tem 9 prótons e ele tem 10 nêutrons para totalizar uma massa igual a 19. 10 nêutrons, 9 prótons, soma tudo, dá 19 partículas de massa, com massa considerável dentro do seu núcleo. Quando você mede a massa nele, lá com aparelhos complexos, os espectrômetros de massa, que é o comum a ser utilizado, você tem aqui esse valor de massa, 18,9984 U, aproximadamente 19 U. E o alumínio, aqui ó, o último exemplo, bom, o número de massa dele é 27, ele é formado por 13 prótons, 14 nêutrons, que dá um total de partículas com massa ponderável, considerável, dentro do alumínio, igual a 27. A massa atômica dele, 26,9815 U. Isso dá aproximadamente 27 U. Não sei se você reparou, mas a massa atômica de um átomo, ela é aproximadamente igual, numericamente falando, ao número de prótons e de nêutrons que ele tem, que é o número de massa. Mas toma cuidado que isso é diferente em definição. Número de massa é diferente de massa atômica. O número de massa que foi referido na nossa última aula, eu vou pegar um caretão aqui só para te explicar, para te identificar. O número de massa, em definição, ele é a soma de prótons e de nêutrons. O número de massa, ele não requer unidade de medida. Ele é só uma quantidade de partículas. Quando eu escrevo aqui, ó, o número de massa é igual a
4. Significa que a soma de prótons e de nêutrons vai dar igual a 4. Precisa de unidade? Não. Agora, a massa atômica é a massa real do átomo, é o quanto aquele átomo tem de peso, digamos assim, né? A gente costuma falar coloquialmente no dia a dia peso. Então isso daqui, ele vai ser medido sempre em U. É quantos U's tem naquele átomo. Por isso, a massa atômica ela tem que ser medida com uma unidade de medida, e essa unidade de medida utilizada comumente é o U, entenderam? Então toma cuidado que, em definição, esses dois valores são diferentes, apesar do valor numérico ser praticamente o mesmo, porque os cientistas decidiram padronizar que o carbono 12 dividido por 12 é igual a um U, por isso ficou praticamente ali o mesmo valor. Entenderam? Então, galerinha, ó, agora eu tô mais jovial, né? Eu tenho que aparecer um pouquinho mais jovial, né? Pira só. A massa atômica de um elemento. A massa atômica de um elemento, a gente tem que fazer uma coisinha chamada de média ponderada. É uma ferramenta lá da matemática, né? A matemática tem várias ferramentas e que a gente pode usar na química, na física e várias outras ciências, né? Então a matemática ela vai ajudar a gente aqui numa questão chamada de média ponderada, que pra gente a gente vai chamar de massa ponderada, porque vai ser a massa calculada para um elemento. Agora o seguinte, nós temos elementos e esses elementos possuem isótopos. Tem elementos que possuem 2 isótopos, tem elementos que possuem 4, 5, 6 isótopos. E isso varia de elemento para cada elemento. Na tabela periódica, nós temos lá lugarzinho para 118 elementos, que são os elementos diferentes. Na verdade, nós temos muito mais elementos diferentes por causa dos seus isótopos, porque cada isótopo ele tem uma característica diferente do isótopo do mesmo elemento. Por exemplo, nós temos o Césio 135 e o Césio 137. O Césio 135 ele é de boa, ele não é radioativo, mas o Césio 137 ele é radioativo. Eu estou falando do Césio porque nós somos de Goiânia, então nós temos experiência para poder falar sobre o Césio. Agora, aqui nós temos o cloro 35 e o cloro 37. Lá na tabela periódica não tem um lugarzinho para o cloro 35 e também para o cloro 37, mas tem lugar apenas para o cloro. E aí eu preciso colocar uma média ponderada em relação à sua abundância de cada isótopo. Por exemplo, o isótopo do cloro que tem a massa 35, né? A gente está olhando aqui, ó, massa 35, massa 37. Como eles têm o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Beleza. Agora, o cloro 35 ele tem 75% de abundância na natureza. Quer dizer que ele se repete mais vezes. Quer dizer que ele está mais presente na natureza do que o cloro 37, que tem apenas 25% de abundância. Então a massa que está colocada lá na tabela periódica, ela relaciona a sua abundância na natureza. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Nós temos aqui o cloro 35 vezes a abundância dele, né? Mais o cloro 37 vezes a abundância dele. Tudo isso dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque 75 mais 25 dá 100, que é 100% de cloro existente na natureza. Então a gente faz essa relação. A média geral dá 35,5U. Esse 35,5U deu um número quebrado, lembrando que massa ela pode dar um número quebrado, mas não existe próton quebrado, não existe nêutron quebrado, não existe nada disso. Essa relação aqui de 35,5 é por causa da sua média ponderada. É porque nós estamos relacionando a abundância de isótopos de determinado elemento na natureza. Quase que não deu para falar, hein? Então, na tabela periódica, você vai ver lá número de prótons 17, em cima, às vezes embaixo, tudo vai depender da sua tabela e da legenda da sua tabela periódica. E aqui nós temos o número de massa 35,5U. Beleza? Isso vai ser de grande ajuda e de grande valia para você resolver algumas questões de vestibulares, tá bom? Isso mesmo, galerinha. O Pavané falou aí da média ponderada para vocês, né? E essas porcentagens aqui, Pavas, elas têm relação com a estabilidade do elemento, né? Esse elemento aqui, 75% do cloro 35, ele é 75% porque ele é mais estável do que o outro que só é 25%.
em qualquer lugar, a gente imagina, do universo, você vai ter essas mesmas abundâncias, porque tá ligado à sua estabilidade na natureza. E olha só, uma coisa que o aluno pode perceber mais ainda. 35,5 é o número mais próximo do 35 do que do 37, né? Então, consequentemente, ele vendo esse número, ele pode presumir que o cloro 35 ele é mais abundante, ele é mais estável, por isso que dá um número mais próximo dele, porque a abundância dele também é maior. É verdade. E galera, quando você pega um cadinho de cloro da natureza, tá lá misturado cloro 35 e cloro 37. Você não pode então fazer cálculos utilizando a massa só de um deles, já que tem os dois misturados. Por isso que a gente faz uma média ponderada. Qual que seria a média, a massa média ali dos nossos átomos de cloro naquela substância? E é isso que é utilizado aqui nos cálculos químicos com massa dos elementos. E outra coisa mais uma observação, segura aí. Se a gente fosse fazer uma média aritmética, seria 35 mais 37 dividido por 2, daria uma massa de 36. E essa massa não estaria relacionada à sua abundância. Por isso que a média ponderada, ela relaciona a repetição de um isótopo na natureza. Mas eu gosto de falar para os meninos que a média ponderada é nada mais, nada menos do que uma média aritmética mais elaborada. Deixa eu fazer um desenho aqui rapidinho para você, ó. Presta atenção. Digamos que eu tenho uma bolinha de massa 10, outra bolinha de massa 10, outra bolinha de massa 10, uma bolinha de massa 11 e uma bolinha de massa 11. Para fazer a média desses caras aqui, a gente não faz assim, ó, 10, mais 10, mais 10, mais 11, mais 11, dividido por 5. Não é isso? Uma média aritmética, somei todos os valores e dividi pelo todo. Mas isso daqui não é a mesma coisa que escrever assim, ó, 10 vezes 3, mais 11 vezes 2, dividido por 5. E aqui foi um 2. Ah, tá. Escrevi errado. Dividido por 5. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Então é a mesma coisa que você está fazendo aqui, ó. O 35, ele se repete 75 vezes. Então você vai colocar 35 vezes 35 vezes 35 vezes 35. Para acelerar o processo, 35 vezes 75 mais 37 vezes 25 dividido pelo total de partículas, que é 100. Então é uma forma de acelerar, de simplificar, como se fosse uma média aritmética. Isso aí, galerinha. Chama a vinheta. Acho que na verdade a gente está terminando o vídeo, né? É, no final do vídeo. No final. Deixa o seu like, os comentários, né? E compartilha com seus coleguinhas, né? Exatamente. Sou muito jovem, eu tô afoito, né, velho? Entendi. É a primeira vez que você tá gravando. É isso mesmo, tô gravando pela primeira vez. Então, até a próxima.